Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? É uma honra poder adentrar aí na sua casa, poder falar com você mais uma vez. Quero dar um abraço para cada um de vocês. Quero dar um abraço também para os pastores que estão aliançados conosco, as igrejas que estão aliançadas conosco. Eu creio que nesta noite, nesta terça-feira, Deus tem uma palavra poderosa para falar ao seu coração, ao nosso coração. E eu quero começar orando pela sua vida, orando por nós, para que Deus fale com você, onde essa palavra estiver chegando, nas cidades que essa palavra estiver chegando, que seja uma noite de vitória, uma noite poderosa, porque eu creio que hoje aquilo que o Senhor tem no coração dele será transmitido para você. Vamos orar então, se você puder aí. Enquanto isso você vai relaxando, enquanto isso aí você vai se acertando aí na sua casa, onde você estiver, para ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos orar então, quero orar por você. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela oportunidade de estarmos juntos nesse culto online. Deus, pelos nossos líderes de célula, por cada membro da nossa igreja, por cada pastor, cada igreja aliançada conosco, que o Senhor esteja ministrando de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos sentimos honrados de estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com você. E eu quero tratar um tema com você que Deus tem colocado no meu coração. E eu creio que será uma palavra poderosa mesmo vindo para você. Eu quero falar sobre algo que nesses dias é imprescindível para nós. A questão da nossa mentalidade. O tema dessa ministração nessa noite é mentalidade de filhos. Glória a Deus. Mentalidade de filhos. Nós sabemos que Romanos capítulo 12, versículo 2, fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes, no meio disso tudo que nós estamos vivendo, nesse novo normal, nós temos dificuldade de usufruirmos daquilo que Deus tem para nós. E foi isso que Deus colocou no meu coração, justamente sobre isso, para nós termos uma mentalidade de filhos. Eu quero ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro se encontra no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, e depois vou estar lendo Lucas, capítulo 11. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Eu vou repetir: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E um texto muito conhecido, mas eu quero ler rapidamente com você, Lucas capítulo 15, do versículos 11 ao 32. É um texto meio longo, eu vou ler rapidamente com você. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de que nome estranho, alfarrobeira, que na verdade é uma lavagem, né? Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno nem de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e de calçados em seus pés. E tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Quando se aproximou da casa, ouviu música e danças e festa. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quero repetir o versículo 29 com você. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu não me deste nenhum cabrito, olha que me chama a atenção, nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Amados, durante séculos, é uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, nessa terça-feira, porque durante séculos Satanás aprisionou a igreja do Senhor Jesus no que diz respeito às suas emoções. Porém, Deus tem nos dado uma nova dimensão. E onde estamos, nós temos que, a nossa atitude tem que ser de mudança. Nós temos que modificar a nossa postura, nós temos que ampliar os novos horizontes que Deus está nos colocando aí, a partir daquilo que Ele tem realizado nas nossas almas, no nosso coração. Querido, Deus tem pressa em libertar as almas, os sentimentos dos seus filhos, promover uma cura. É um tempo de cura para a igreja do Senhor. Isso é tão evidente que para os judeus, aqueles que voltassem para Jerusalém para reerguer o templo, o texto que nós vemos lá em Esdras, eles passaram primeiro por uma transformação na sua mente, pois eles não podiam voltar para Jerusalém com a mentalidade de escravos. E nesse texto da parábola do filho pródigo, aí de Lucas 15, do 11 ao 32, é um texto longo, nós vemos alguma coisa interessante ali. É um filho escravo do pecado, mas livre no entendimento. Ele era escravo do pecado, pela vida que ele teve, né? Mas livre no seu entendimento. E o outro, livre do pecado, mas escravo no seu entendimento. Querido, se havia uma dívida do filho mais novo, também havia uma dívida do filho mais velho. O filho mais velho poderia ter sido um líder potente, fantástico, um potencial tremendo, mas tinha uma mentalidade de empregado, não tinha uma mentalidade de filho. E ele não considerava nem o pai, nem mesmo o irmão. E quando o filho chega, aquele que tinha gastado tudo, o pai convoca uma celebração pela volta do esbanjador e fala assim: vamos matar o boi gordo ali, o novilho cevado, vamos fazer uma festa. E o outro se queixa que sempre trabalhou, nunca recebeu nada. E nessa NVI me chama a atenção assim: nem um cabrito. Olha que visão mesquinha. Ele não tomava posse da bênção de ser filho. Não, de jeito nenhum. Só que Jesus também fala assim que no fim os cabritos vão ficar à esquerda e como selecionando uma coisa que não presta, sei lá em Mateus capítulo 25, versículo 33. Há pessoas, queridos, que eu sei que estou falando com pessoas assim nessa noite, estou falando com líderes assim. Eu sei que estou falando até mesmo com pessoas que já fizeram todo o processo, membros da igreja assim. Há pessoas que podem melhorar as suas vidas, pessoas que podem ter melhor uma expressão social melhor, ter uma ascensão profissional melhor, mas vivem conformados com seu estilo de vida. Olha, eu não estou conformado com isso. Eu quero ver isso aqui no local cheio. Logo, logo isso vai passar. Tem pessoas que aprendem a viver sem água, aprendem a viver sem ter luz, e mesmo tendo a oportunidade de usufruir desses benefícios, não querem. Ah, pastor, tá bom assim, já me acostumei a viver sem água, acostumei a viver sem luz. O que é isso, querido? Tem pessoas que podem arrumar as suas casas, terem uma melhor condição de vida, mas se acomodam. Querido, não é errado não ter água, não é luz, não é isso que eu estou dizendo. Não é errado não ter uma casa boa, não é isso. O que nós não podemos é nos conformar, viver uma vida abaixo da média que o Senhor tem para nós.
Tem um exemplo de uma pessoa que morava numa invasão, numa favela lá em São Paulo, um lugar muito perigoso. Anos atrás conversava comigo sobre isso, eu nunca mais esqueci disso. Era um lugar muito perigoso e ele teve a oportunidade lá em São Paulo, um bom emprego, de mudar com a sua família, de usufruir da coisa mais. Mas ele se acomodou, ele continuava morando lá. Eu perguntei, por que você não muda, fulano? Esse lugar é perigoso, favela que você mora é uma invasão. Aí eu cheguei a conclusão de que ele podia até se mudar, mas ele se conformou a viver num lugar perigoso, um lugar tenso, um lugar de morte, um lugar de assassinato, mesmo que se ele saísse da invasão, saísse lá da favela, não está nada errado isso, mas a invasão, a favela não saía de dentro dele. Não adiantava ele mudar do lugar, porque o lugar estava dentro dele. Vou fazer uma pergunta que você vai achar até uma loucura agora. Qual o teu cabritinho de estimação? Pai, tu não me deste nem um cabrito para comer com meus amigos. Qual o teu cabritinho de estimação? A ordem de Deus é para avançar. A ordem de Deus é novos territórios. A ordem de Deus para esse ano é transbordar independente da circunstância. Nós temos que transbordar. Você deve ser alguém diferente. Você tem uma proposta tremenda da parte de Deus. Você tem a capacidade de perceber o que Deus está entregando nas suas mãos, querido. Pare de alimentar a sua mente com a crise. Se alimente com as promessas da palavra de Deus. Você só fica se alimentando com a crise. Muitos casamentos viram tédio e não mudam. Esses anos de ministério a gente tem visto muito isso. Porque muitos casais se acostumam a viver sintomas crônicos da mesmice, brigas, frieza. E tem alguns que até acabam gostando disso. Quantas pessoas podiam receber um carro melhor na empresa, talvez um cargo de um supervisor, chefe, né, do seu novo patrão aí, uma promoção na empresa, mas não recebe porque não se qualificou, não fez nada para isso. Tem pessoas que não buscam aprimoramento na área profissional, nada, são os mesmos a vida toda, se conformam. Que a cada dia nós temos que acordar para um novo degrau da fé e de vitória. Cada dia. Nós temos que aprender a deixar de lado o cabritinho, o pratinho de comida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu quero que você dimensione que em Deus você pode usufruir de coisas maiores. Em Deus você pode todas as coisas. Em Deus você é um vencedor. Você é filho, você não é escravo. Mas a mente nossa às vezes continua como escravo. Tem muita gente que se escandaliza com Deus. Mas a verdade é que Deus às vezes se escandaliza com muita gente. Porque tem pessoas que estão caminhando com Ele há tanto tempo. Se dizem cristã, mas nunca aprendem que Ele é um pai, sempre pronto a presentear os seus filhos, a celebrar com eles. Esse é o nosso Deus, é um pai amoroso, mas no mundo sofreu tanto, apanhou tanto do inimigo da nossa alma, que hoje pensa que Deus é assim. Deus não é assim. Deus é um pai que tem um coração que suporta tanto um filho que sai de casa, que lhe dá as costas, quanto ao filho que ficou no campo. Mas, para mim, esse filho que ficou no campo trabalhando estava tão perdido quanto aquele que foi embora. Igualzinho, para mim não tem diferença não. Embora do pai lhe dando uma oportunidade. Meu filho, que história é essa? É de cabrito. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você não sabe o que você possui. Ei, estou falando uma palavra de Deus para você nessa noite, como profeta de Deus aqui. Você não sabe o que você possui como filho de Deus. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Deus usa esse texto aqui de Lucas 15 para mostrar para nós 3 restituições. Nesse texto, Lucas 15 fala da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, o filho perdido. Uma dracma aparentemente é algo que não tem valor, não vale muito. E se você ler esse texto depois, se alguém fica contente por ter encontrado uma dracma perdida, é algo que não tem valor. Quanto mais um ser humano ser resgatado. O que é uma ovelha perto de um rebanho tão grande, você pode estar pensando? Querido, eu quero dizer algo para você, às vezes você não está se valorizando, porque essa ovelha pode ser você.
Uma ovelha perdida, me digita 99. Essa ovelha pode ser você. Mas quanto ao filho pródigo, vamos voltar para o texto aqui. E nós só estamos acostumados a ouvir do filho que saiu. E muitas vezes nós não prestamos atenção naquele que ficou. Para mim era mais doente do que o outro. O que sai, pelo menos, era corajoso, né? O suficiente para dizer para o pai o que estava sentindo, né? Mas o covarde fica calado. Estava lá, mas ficou calado. Trabalhava com o pai, mas já tinha anulado dentro do seu coração a família e guardava uma profunda mágoa. Sem falar a palavra do pai. Sem falar nada para o pai, já foi pedindo conta da festa para o irmão. Que negócio é esse, o senhor fazer uma festa? Matou o boi. Querido, que comportamento duro, austero, severo. Talvez ele preferia pegar uma enxada, um machado e trabalhar no campo, mas não usufruía da posição de filho. Como muitos hoje, que eu posso estar falando com você, fazem parte da comunidade cristã, estão na igreja, mas valoriza o campo, mas não valoriza a casa do pai, e nem o irmão, e nem o próximo. E Jesus mostrando a ele, Jesus fazendo uma analogia aí, a figura de Israel e a figura da igreja. Porque quando a igreja voltasse para casa, ou seja, os judeus sentiriam ciúmes. Era isso que Jesus estava falando. Agora, você imagine que você morasse numa casa que não é sua. Cuida de um terreno que não é seu. Caminha por campos que não lhe pertencem e é chamado de escravo. Israel passou 70 anos assim. E um só homem, que nós lemos no texto, Esdras, se levanta como escriba, profeta e sacerdote, levita e sacerdote, para mudar a mentalidade dos judeus. Na verdade, Deus levantou Esdras para mudar a mentalidade dos judeus. Esdras convence o povo a voltar, a entrar na terra prometida depois do cativeiro. Mas havia um detalhe, e esse detalhe nós temos que estar atentos por ele. O referencial era ficar lá para construir o templo do Senhor. E o templo era o lugar onde se ia ensinar a doutrina. Depois sim, que construísse o templo, aí depois cada um teria a autoridade do seu próprio território, mas primeiro tinha que restaurar, construir o templo. E para construir, ele usou estratégias mais potentes que existe. Para mim, essa usou a estratégia mais poderosa que existe. Qual que é? Levar o povo diariamente ao arrependimento. Ao arrependimento. Arrependimento dos pecados e das contaminações da Babilônia. E o povo investia ouvindo Esdras. Interessante isso, querido. O povo se arrepende, ouve diariamente Esdras, que ministrava diariamente a palavra. Primeiro precisava reconstruir o templo dentro deles. Uau! 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em você? Talvez nós precisamos reconstruir primeiro esse templo aqui onde o Espírito de Deus habita, porque com a mentalidade de escravos que eles tinham, era necessário que eles fossem lembrados a todo instante que agora eles estavam numa terra livre. Estavam uma terra livre, só que para entrar nessa terra eles tinham que enfrentar os inimigos, dentro dos quais, para mim, o pior inimigo estava dentro deles. Mentalidade de escravo. Por isso, eles colocaram lá guardiões em toda a terra e não permitiram que ela fosse invadida para reconstruir o templo. Depois que expulsaram os inimigos, construíram o templo, receberam a doutrina que Esdras ministrava, porque o templo em Jerusalém, ele foi feito para formar uma mentalidade hebraica, para que o povo soubesse quem era Deus. Deus não nos chamou para termos uma mentalidade de escravos. Afinal, querido, nós nascemos para louvar, para adorar a Deus. Esdras sabia que era importante lembrar o povo que eram livres. Porque se não tivesse na mente dele que eles eram livres, na manhã seguinte eles iam acordar com a mesma mentalidade de escravos. Eles eram escravos na mente, numa terra livre. Ei, tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Você é livre. Você está debaixo da graça.
O pecado não tem mais domínio sobre você. Então preste atenção a partir de hoje na sua linguagem, nas suas decisões. Você é livre, você não é mais escravo do pecado. Os pecados podem te levar a ficar sempre na mesma situação. E nós andamos, na maioria das vezes, com pessoas escravizadas na sua mente. Querido, não é o tempo todo que a gente tem que dar uma pessoa ao nosso lado com a mentalidade livre, de vida. Então não se associe com um jugo desigual. Pastor, o que isso quer dizer? Alguém que pensa diferente do que a palavra de Deus fala. Isso não é avançar. Se a pessoa não pensa diferente do que a palavra de Deus, isso não é avançar. Comece a andar com pessoas que têm uma linguagem de fé, uma linguagem correta. Que Deus abençoe, querida, a tua vida. Elimine de você toda palavra negativa lançada por você mesmo. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou sair dessa pandemia, a igreja nunca mais vai voltar a ser a mesma. Não vai, porque o poder de Deus se manifestará e nós viveremos um tempo de avivamento. Eu creio que depois disso, nós veremos um mover poderoso e sobrenatural de Deus. E eu quero ser profeta do Senhor agora, sobre você que está me ouvindo, sobre as igrejas que são aliançadas conosco, sobre os pastores que são aliançados conosco. Nós experimentaremos um mover sobrenatural de Deus, um avivamento tremendo varrerá essa terra, e eu quero ver você junto comigo nessa. Aleluia! Creia, creia. A terra que Deus te entregou, sua família, sua célula, seu ministério, trabalho que você tem hoje, querido, ela só vai florescer mediante a palavra de Deus. Filho mais velho tinha tudo, mas uma mente de escravo. Deus quer renovar a nossa mente nesta noite. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E filho tem herança, e o nosso Pai é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Eu não sei o que você está enfrentando aí nessa noite. Eu não sei onde essa palavra está chegando. Mas muitas vezes você não está vivendo aquilo que Deus tem para você, porque a tua mentalidade está a mentalidade de escravo ainda. Jesus já te libertou. Jesus levou naquela cruz os nossos pecados. Jesus pagou o preço da nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida chamada pecado. Jesus vem, paga o preço. A última palavra que ele fala na cruz: está consumado, está pago a dívida. Está paga a dívida desse filho que estava longe e voltou. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão longe nesta noite. O Pai está te esperando de braços abertos. O Pai não te condena, mas você tem que voltar para o Pai. Você pode voltar mal cheiroso, igual esse do texto que nós lemos aqui, que dava lavagem de porcos. Mas o Pai está de braços abertos. É interessante que o Pai estava esperando. A atitude de voltar é sua. O Pai está te esperando, mas você tem que voltar. Você tem que vir. Você tem que voltar. Nós temos as células, temos o culto presencial de domingo às 18h30, temos as palavras online que está tendo aí. A atitude de voltar é sua. Mas na hora que você fala assim: eu não quero mais viver como escravo porque eu sou filho. O que eu fiz? Eu quero voltar para a casa do meu pai. O Pai vai te receber de braços abertos, mesmo você cheirando mal. Vai te dar uma roupa nova, uma vida nova, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Pois põe um anel no teu dedo e mata o novilho cevado. Não é cabritinho, não. Mata um boi e faz uma festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. E talvez você esteja parecendo como esse filho mais velho. Com esse momento de pandemia, mas não está usufruindo da graça de Deus. Ei, você é filho, não é escravo. Quero orar por você nesta noite. Estou aqui como profeta do Senhor, para liberar uma palavra de libertação na sua mente.
para você entender nesta noite definitivamente que Deus te chamou para obras maiores. Que esse ano 2020 nós transbordaremos sim na graça, no amor e nos cuidados de Deus. Quero orar por você. Se você puder se acalmar aí onde você está, se você puder se acalmar aí, porque eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida. Eu quero que você entenda, querido, quando essa palavra estiver chegando, que milagres acontecerão. Eu não sei a casa que está chegando, aqui talvez está chegando num leito hospitalar, talvez está passando mal, está enfermo, está com medo de ir no hospital, até por causa da situação. Ei, o Senhor vai confirmar esta palavra, para você saber que existe um Deus que te ama, existe um Deus que se importa com aquele perdido e com aquele que ficou. Os milagres acontecerão. Eu não sei como você está, talvez está precisando de um emprego. Ei, Deus pode abrir portas no meio da crise toda. Quem disse que não? Quem disse que não? Deus é um Deus de amor. Só que a tua mente tem que deixar de ser escravo, tem que ser filho. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, onde estiver chegando esta palavra nesta noite. Deus, eu quero clamar agora, Senhor, por cada vida que está me ouvindo. Onde esta palavra estiver chegando, Senhor, se houver alguém enfermo, alguém doente, Deus, eu não sei o que está acontecendo no organismo desta pessoa, mas que haja cura. Jeová Rafa, o Deus que cura, vai adentrar agora, vai tocar nesse organismo para comprovar, Senhor, que esta palavra é palavra tua, não é invenção humana, que haja cura e milagres. Meu Deus, mas eu quero orar por esses dois tipos de pessoas. Primeiro, Senhor, eu quero orar por esse que ficou em casa. Mente de escravo. Tem tudo, mas não usufrui. Tem tudo para viver uma vida tremenda, vida com abundância, mas não usufrui. Pai, eu quero clamar mudança de mente nessa noite. Mas eu quero clamar por esse que está me ouvindo, Senhor, que está longe do Senhor. É filho, mas está longe. Talvez cheirando mal pela lavagem de porcos. O Senhor está te chamando de volta. Volte logo para a casa do papai. Pai, eu quero clamar. Assim como Esdras, Senhor, nesse texto que nós lemos aqui, Senhor, do capítulo 7, versículo 10. Ele se dedica, Deus, a estudar a lei e ensinar. E leva o povo ao arrependimento. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos arrepender daquilo que nós fazemos e ter uma atitude diferente a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom foi estar com você nesta noite. Querido, toma posse dessa palavra nesta noite. Você é filho, você não é escravo. Então não seja um escravo dentro da casa do Pai. Deus ama você. Você que está longe, Deus se importa com você. Volte logo, volte logo. Não fique com uma mente assim, o que vão falar? Estou voltando agora por causa dessa crise. Que isso? O Pai está te esperando. Deixa o orgulho de lado. Estamos aguardando você. Nós somos uma igreja em célula através de relacionamentos saudáveis. Pequenos grupos que se reúnem uma vez por semana para compartilhar a palavra de Deus. Estamos aqui na Rua Doutor Bruno, 199, em Antonina, aqui na Igreja Vida. Se você quiser compartilhar conosco, vir aqui, pode vir. Orientaremos uma célula para você. Estamos tendo agora muitas células online também. Você pode vir e usufruir da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo renove a tua mente e você possa ter a mente de filho. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.